Voltamos, galera, para nossa última aula de pronome, para finalizar essa classe gramatical e já passar para a próxima, né? Vamos que vamos? Então, professora Juliane aqui de novo e vamos falar sobre os pronomes interrogativos. Galera, esses pronomes chamados de interrogativos, eles são usados para fazer perguntas, para formular perguntas, seja de forma direta ou seja de forma indireta. A forma direta é aquela que a gente está acostumado, que tem o pontozinho de exclamação, que parece aquele cabinho do guarda-chuva, tá? E a indireta é aquela que está embutida, é uma pergunta disfarçada, aquela que está embutida dentro de uma frase afirmativa, que tem um ponto final, lá no final, não é interrogação. Mas a gente consegue entender que existe uma dúvida dentro dela. Já vou mostrar exemplos para vocês, tá? Primeiro, a gente precisa lembrar quais são as palavras mais comuns, tá? As palavras mais comuns são... Deixa eu já colocar aqui no outro slide. Vou colocar aqui no cantinho, tá? Acho que eu não coloquei o quadrinho para vocês. Mas é... quem, tá? Que, qual, que, qual, quanto, que, qual, quanto, e as suas flexões, no plural ou feminino e tal. Gente, qual a diferença? A gente percebe aqui que eles são muito parecidos com os pronomes relativos. Quem, que, qual, quanto, também estão presentes lá nos relativos. Então, professora, como é que eu percebo a diferença? É porque dentro de uma pergunta não há referência, não há referência. Não existe uma referência anterior. Lembra que o pronome relativo, a gente acabou de ver na aula passada, o pronome relativo, ele retoma algo dito anteriormente, substituindo ela em uma nova frase? Então, aqui eu não estou retomando nada que está lá atrás. Aqui eu estou fazendo perguntas. Por exemplo, olha o qual aqui. Qual é o seu livro favorito? Independente da resposta, Harry Potter, tá? Independente da resposta, eu tenho uma pergunta. E é uma pergunta direta. Vamos colocar aqui por que ela é direta. Olha o pontinho de interrogação. É claramente uma pergunta. Até a entonação, esse pontinho de interrogação aí, ele serve para colocar na escrita a entonação de pergunta. Qual é seu livro favorito? Entendeu? Então, olha só. Qual é? É uma pergunta direta. Não tenho dúvida nenhuma, já consigo identificar qual é a pergunta, tá? Quando eu falo aqui, quem está chamando no portão, é uma pergunta, eu quero saber. Olha aqui, ó, direta, e eu tenho o quem, tá? Direta também. Tem um outro pronome interrogativo ali no item 4. Eu gostaria de saber quanto tempo... Opa, não é essa não. Quanto custa esse carro? Quanto custa esse carro? Tá vendo? Interrogação indireta. Agora aqui embaixo, ó, que eu coloquei. Vou marcar de novo. Perceba que não tem ponto de interrogação. Tá vendo? Não há ponto. Eita, nossa. Viu? É isso que acontece quando eu escrevo sem olhar. Trem feio. Não há ponto de interrogação. Se não há ponto de interrogação, professora, como eu posso saber que interrogão, gente, já viu isso? Vamos arrumar? Interrogação, professora. Como eu posso saber se essa frase é uma pergunta se eu não tenho meu ponto de interrogação?
sem desespero, sem puxar os cabelos, tá bom? Gostaria de saber quanto tempo falta. A minha dúvida é, não sei que horas termina isso aqui, tá? Poderia ser simplesmente quanto tempo falta. Poderia perguntar pra alguém. Mas eu sei que existe uma dúvida. Às vezes você tá lá, meu Deus do céu. Será quanto tempo que falta pra acabar essa aula? Entendeu? Aí, tipo assim, você não tá perguntando, você tá afirmando. Ah, gostaria de saber quanto tempo falta pra você parar de ser doido. Entendeu? Gostaria de saber quanto tempo falta pra ver minha avó que mora em outro estado. Não é uma pergunta. Você está dizendo que gostaria de saber. Mas se você gosta de saber, você gostaria de saber, você quer saber, você não sabe. Então existe uma dúvida aí. Tá? Então é o que a gente chama de interrogativa indireta. Tá? Não entendi qual foi a dúvida dela. É uma afirmação. Mas aqui é uma interrogativa indireta porque alguém perguntou qual a dúvida dela, entendeu? Qual a dúvida dela? Então existe uma indireta. Aqui também. É isso, galera. Ah, tava bem aqui, ó. Os pronomes. Doidinha. Mas assim, bem rapidinho. Os pronomes interrogativos é isso, tá? Vamos. Essa atividade aqui veio de impostora, que ela é da próxima, tá? Leia as situações e complete com pronomes interrogativos adequados. Pedro perguntou à professora: quando começa a prova, né? Quando começa a prova? A prova de ciências, tá? A aluna quis saber quem... Aí a mesma ideia, tá? O quem se relaciona à pessoa. Por que aqui é pronome interrogativo? Mesmo que indireto, não é pronome relativo. Porque esse quem não faz referência a essa aluna. Esse quem é a outro aluno, a uma pessoa. Esse quem é referência a uma pessoa. Pessoa, lembra que o quem é só sobre pessoa? A uma pessoa que ela não sabe quem é. Então é uma pessoa que não foi definida no discurso. Então é uma pessoa que esqueceu o caderno. Então não é uma retomada, não é fazendo referência a alguém que foi dito anteriormente, tá vendo? Por isso não é relativo, é interrogativo. E aqui é uma interrogativa indireta. Por quê? Porque não tem ponto final, mas existe uma dúvida. A mesma aqui em cima é direta, tem um ponto final. Tá? João perguntou ao colega. Se ele perguntou para alguém, quem está falando tão alto? Quem fala? Uma pessoa. Então, quem? Tá? A diretora perguntou. Letra D. A diretora perguntou. Tananã era responsável pelo projeto de leitura. Ela perguntou quem? Por que quem? Porque é uma pessoa. Ou é um professor, é um aluno. Se faz referência. Aqui não é uma referência anterior. É alguém que está subentendido. Ela não sabe quem é. Mas ela sabe que é uma pessoa. Por isso quem? Tá bom? A mãe perguntou ao filho: qual mochila é a sua? Né? Qual que mochila é a sua? Qualquer uma das duas. Pronto. A atividade fez. Pronome interrogativo é isso, galera. Super fácil. É aqueles que a gente utiliza para fazer perguntas. Sejam elas perguntas diretas, sejam elas perguntas indiretas, que são aquelas que são meio... como é que fala? Espião, que meio que se esconde, que se disfarça de afirmação, mas na verdade é uma pergunta. Aí a gente precisa ter um pouquinho de atenção para poder identificá-las.
Vamos continuar? Aqui também tem uma atividade pra gente transformar, né? Transforme as perguntas diretas em indiretas. Onde você guardou o livro? Quero saber onde você guardou o livro. Onde? O livro. Eu coloco esses dois verbinhos aqui e repito o restante da frase, sem o ponto final. Quero saber, a partir daqui, onde você guardou o livro. A frase interrogativa todinha, tá vendo? Só que em vez de pôr o ponto de interrogação, você põe o ponto final. Mesma coisa aqui embaixo. Gostaria de saber quem vai apresentar o trabalho. Só pego tudo isso daqui e coloco aqui, ó. Quem vai apresentar o trabalho hoje. Gostaria de saber disso. Se é indireta, sem interrogação, ponto final. É a perguntinha disfarçada, tá bom? Ainda na mesma situação, tá? Olha só. Quanto custa esse lanche? O aluno perguntou quanto custa esse lanche. Quanto custa esse lanche? Eu tô fazendo uma afirmação. Ele perguntou quanto custa esse lanche. Existe uma dúvida aí. Existe uma pergunta, só que sem a interrogação. Eles queriam saber qual é a sua disciplina. Qual é a sua... Aí repito. Qual é a sua disciplina preferida? Põe o quê? Ponto final, porque ela é indireta. É isso. Facinho, simples. Tava na hora, né, de vir uma rápida, fácil de entender, que não fosse tão demorada, que não tivesse tantas situações específicazinhas, né? Tantas exceções. Mas vamos dar continuidade. Agora a gente vai falar sobre esse senhor aqui, que é o pronome de tratamento, tá? Galera, pronome de tratamento também é bem autoexplicativo o seu nome, né? Os pronomes de tratamentos, eles vão também ser chamados de... Deixa eu ver se tá aqui. Tá, não. Também são chamados de pronomes pessoais de tratamento. Tá bom? Por quê? Porque a língua, ela vai dispor de alguns vocábulos, de algumas palavras adequadas para cada tipo de situação. Porque esses pronomes vão fazer referência à segunda pessoa do discurso. O pronome de tratamento é uma referência à pessoa com quem falamos. A pessoa com quem falamos ou a pessoa de quem falamos, tá? Ou seja, a segunda pessoa de discurso é aquela com quem se fala, e a concordância é feita também, realizada com a terceira pessoa, tá bom? Então, com a pessoa com quem falamos, segunda pessoa, tá? Ou de quem falamos, de quem é terceira pessoa. Quando a gente é o fofoqueiro do rolezinho, aí a gente fala de quem? Terceira pessoa. E ela é usada assim para indicar uma ideia de respeito, para expressar, para fazer referência dentro de um contexto formal, de uma situação que exige maior formalidade, ou para dar ideia de posição social, tá? Por exemplo, quando a gente usa a ideia de senhor, tem uma ideia de respeito, mas também uma posição, que é o que a gente usa com digníssimo, santidade. A gente vai ver o quadrinho já já. Eu tenho aqui, por exemplo, Vossa Excelência, Vossa Senhoria. A gente tem
um grau de formalidade aí que indica um grau de respeito também, mas uma posição social. Quando eu falo Vossa Excelência, eu estou me referindo a pessoas específicas, pessoas de cargos muito altos, geralmente presidente da República, geralmente o que? Juízes, tá bom? Vamos continuar. Os pronomes de tratamento, né? Esse você aqui, galera, é aquilo que eu falei com vocês, tá? Ele é pronome de tratamento. E é um uso comum no Brasil, tá? É um uso informal. Quando a gente vai conversar com pessoas que são próximas da gente. Então, são pronomes de tratamento familiar, íntimo, sem cerimônia, entendeu? Então, é aquele pronome que no dia a dia é comum a gente utilizar para se referir, para falar com as pessoas, tá? E aí, assim, quando que eu defino isso? Quando há maior proximidade, quando existe uma proximidade maior entre os falantes ou há uma situação menos formal, uma situação informal, é comum a gente utilizar o você e o vocês, né? Exemplo, vocês podem vir aqui, perguntou a professora aos estudantes. Apesar de estar em contexto de trabalho, existe uma certa proximidade, porque os professores e os alunos se encontram toda semana e é criada uma relação de carinho, de afinidade, né? Então existe aquela proximidade. Aí sua mãe chega lá pra você, Manu, você precisa de ajuda para estudar? Tá vendo? Existe uma proximidade, é uma situação informal, tá? Mas existe uma questão hierárquica também. Normalmente os professores chamam os alunos de você e os alunos muitas vezes voltam com o uso de senhora. A mesma coisa com a mãe e com o pai. Quando ele vai falar, Ana, Manu, você precisa de ajuda para estudar? Mamãe falou isso. Aí a Manu responde, não, a senhora pode focar nas suas atividades. Tá? Então, tá vendo que existe um grau de respeito e hierarquia? Então, o uso depende da situação, de com quem a gente fala. Por isso, o pronome de tratamento, tá? É importante a gente entender que existem algumas situações que há necessidade de manter formalidade na fala, porque o contexto comunicativo exige respeito, que é essa ideia de usar algumas palavras mais fortes, que a gente usa o senhor e o senhora. Alguém no mercado, o senhor pode se dirigir ao caixa, o senhor pode pedir a troca no balcão, o gerente chega em você e na sua mãe, o gerente ou o vendedor dentro de uma loja, as senhoras precisam de ajuda, entendeu? Dona Ana, a senhora precisa sair agora? E aí vai. E por aí vai pra gente manter essa ideia de respeito. Então, senhor e senhora são utilizados em situação de respeito, tá? Vossa Excelência, aí tem um quadrinho mais pra frente. É outra situação em que a gente precisa trabalhar, além de respeito, uma ideia de hierarquia. Porque eu vou usar para me referir a presidentes, pessoas em um cargo, numa posição maior que a minha. Juízes, né? Dentro de um tribunal ou fora dele, se é juiz. E aí, se eu estiver me referindo, por exemplo, seu pai é juiz. Você vai ficar o tempo todo Vossa Excelência? Não, você vai usar o senhor dentro de casa, porque a situação comunicativa dentro de casa é com o seu pai e não é com o juiz. Entretanto, se você tiver que lidar com ele futuramente em um tribunal, você vai usar Vossa Excelência, porque você sai de um contexto íntimo, familiar, para um contexto formal, muitas vezes de trabalho, tá bom? Então a gente precisa identificar qual o momento certo de usar cada um dos pronomes de tratamento, certo? E parlamentares. Aí a gente tem a Vossa Santidade. Vossa Santidade é para padre? Não. Vossa Santidade é somente para o Papa, tá bom?
Vossa Alteza. Ai, professor, muito cuidado, olha, eu peguei. Vossa Alteza é utilizado para rei e rainha. Errado. A Alteza é para príncipe e para princesas. Para reis e rainhas a gente usa majestade, tá? Então a gente precisa ter cuidado também, porque parece que tá certo usar majestade para príncipe e princesa, but not. Não está, tá? A gente precisa fazer o uso adequado. E vossa magnificência, é até bonito falar magnificência, é usado para se referir a reitores de universidade. Reitores são... o que são reitores? Talvez vocês não saibam, mas são como o comandante da escola, tá? São os diretores. Mas como é um âmbito bem maior, a gente fala de reitor, porque existe mais departamentos, um lugar maior, mais coisas para gerir, tá bom? Tá. Aqui... Cadê o quadrinho? Ah, tá bem ali embaixo. Tá. Algumas observações para vocês, meus amores. Os verbos e os pronomes possessivos que acompanham os pronomes de tratamento ficam sempre na terceira pessoa, tá? Então, verbo e pronome possessivo vão se manter na terceira pessoa, tá? Do discurso, tá? Olha só, Vossa Excelência decidiu. Como que eu sei que decidiu tá na terceira pessoa, professora? Só conjugar lá. Eu decidi, nós decidimos, ele decidiu. Tá vendo? Tá na terceira pessoa do discurso. Decidiu a questão. Vossa Senhoria pode enviar seus documentos. Tá bom? Sempre na terceira pessoa também. Alguns vão variar conforme a formalidade e a função social que recebe o tratamento. Então, assim, aquilo que a gente já conversou, depende do contexto. A gente precisa identificar com quem falamos e quando falamos. E essa mesma pessoa, como aquele exemplo do pai, que é o juiz, ela pode ser tratada de uma forma formal, porque em um momento ele está sendo representado informal, né? Porque em um momento ele está sendo a pessoa pai, no outro momento ele está sendo a pessoa juiz. Então, a gente vai usar os pronomes adequados a cada uma dessas situações, tá bom? Aqui, galera. O uso de vossa e sua. A gente precisa tomar cuidado, tá? Por quê? Existe uma lógica diferenciada no uso de sua e no uso de vossa. Vou até usar o vermelhinho aqui, porque é para vocês entenderem que temos que prestar atenção, tá? Então, existe essa diferença lógica usada nesse uso, que é uma diferença lógica no uso de sua e vossa, para fazer referência a um interlocutor na comunicação, ou seja, aquela pessoa com quem conversamos, tá? Por exemplo, coloquei aqui, ó, solicitamos que Vossa Alteza nos conceda o abandono. Esse vossa sempre vai ser utilizado a segunda pessoa. Lembra que segunda pessoa é com quem se fala? Então, aqui a gente vai falar que fala com o amiguinho. Fala com o amiguinho. Não, fala com o amiguinho não. Melhor ainda. O vossa, ele é usado como... Outra, se ele é usado para segunda pessoa, ele é o famoso fala na cara. Fala na cara. Não vou falar pelas costas, não. Se eu tiver que falar contigo, eu falo contigo. Porque é com quem se fala.
Por isso, ó, solicitamos que a Vossa Alteza nos conceda o abono dos impostos. Se eu tô falando eu tô falando direto, eu tô pedindo, eu tô fazendo essa solicitação diretamente com o príncipe ou a princesa, tá? Entretanto, esse sua é o famoso fofoqueiro. Fofoqueiro. Como assim fofoqueiro? Fala pelas costas. Fala pelas costas mesmo. É o falso. Brincadeira. Tá? Porque ela vai se referir à terceira pessoa. De quem falamos. Ele é de quem falamos, é o nosso lindo fofoqueiro. Aqui é com quem falamos, tá? De quem e com quem. Essa é a diferença básica entre o vossa e o sua, tá? Olha só. O emissor fala a respeito da pessoa. Nossa expectativa é que Sua Alteza... Estou conversando com o Manu aqui do lado. Ai, Manu... A minha expectativa é que Sua Alteza conceda o abono de impostos, porque eu tô dura, não tenho nada esse mês. O que eu vou fazer? Então tá vendo que eu tô conversando com ela sobre o príncipe ou a princesa, expressando o meu desejo do que eu quero que o príncipe ou a princesa faça. Porque Vossa Alteza é para príncipe e princesa. Agora, quando eu chego, Vossa Alteza, eu solicito que abone, que perdoe os meus impostos esse mês. Estou falando diretamente com a Vossa Alteza. Por isso, Vossa fala na cara, porque eu falo direto com a pessoa. E o sua é o fofoqueiro, fala pelas costas, fala de alguém. Deu para entender o uso de vossa e sua? Simples, né? Vamos descer mais um pouquinho aqui. Desculpa. Aí aqui alguns pronomes e seus usos, tá? O você, existem algumas abreviaturas. Ao contrário do que a gente usa na internet, no Zap Zap, não existe uma abreviatura de chamada ou escrita com VC. VC tá errado. Ele é usado em um contexto informal. A abreviatura de você é V. No plural, não existe, tá? Então, VC tá errado. Pelo amor de Deus, eu falo isso com muita dor no coração, porque acontece. Não escrevam na redação, não escrevam em atividade da escola VC. Dói no coração do professor. Você não quer ser motivo do infarto do professor, não, tá? E dói na nota também. Se a empatia pelo professor não funciona, por vocês mesmos pode funcionar. Dói na nota, tá? Então, muito cuidado. E aí, o emprego de você é um emprego mais íntimo, é um emprego informal, é um emprego familiar, tá bom? Vossa Alteza é o V.A. e no plural é VV. Por isso que a galera não usa. É mais complicado usar a abreviação do que o nome todo, porque olha só, Vossas Altezas no plural fica V.VA.A. Se eu esquecer um ponto, tá errado. Então não é muito mais fácil escrever Vossas Altezas do que lembrar de todas essas siglas. Aí Vossa Eminência é para cardeais. Vossa Excelência ou Excelentíssimo Senhor são para autoridades do governo e oficiais de forças armadas de altos cargos, tá? Vossa Magnificência, que eu falei para vocês, que são para reitores de universidade. Vossa Majestade, lembra que eu falei a diferença de majestade para alteza? Majestade é para reis e imperadores. Alteza, entretanto, não tá aqui, mas está lá naquele anterior que eu mostrei, alteza para príncipes e princesas, tá? Meritíssima também para juízes de direito.
Vossa reverendíssima. Os reverendíssimos são os sacerdotes. Tá vendo que cardeais, sacerdotes e papa são indiferentes? Para papa eu uso santidade, tá? Professora, e para Deus? Divindade. Então, cada um tem um pronome de tratamento conforme a sua hierarquia. Eu não posso usar o mesmo para todos. Eu não posso usar a santidade para um padre, porque em questão de hierarquia quanto ao Papa, ele está muito diferente. Por isso, Papa, santidade. E os cardeais, não, os sacerdotes, a gente usa aqui reverendíssimos, tá? Vossa Senhoria para autoridades. A vossa santidade para o Papa, que eu acabei de falar, e senhor e senhora, uma questão de respeito, né? Quando vocês estiverem lá no colégio militar, vocês vão perceber que é uma questão respeitosa a todo momento, tanto os militares e os alunos se tratam por senhor e senhora. Uma questão de respeito no relacionamento dentro da escola. Tá. Agora a gente precisa voltar. Lembra lá sobre os pronomes pessoais que eu falei sobre esse carinha aqui? Você. Ele pode ser tanto pronome de tratamento, quanto pode ser pronome pessoal, tá? Por que ele é um pronome de tratamento? Vocês já devem ter visto em filmes, novelas antigos, que eles falavam vossa mercê antigamente, ou vós me ser. O você é essa abreviação do vossa mercê. E aí ele foi diminuindo e começou a ser usado só o você. E foi formalizado na nossa língua como o uso correto do pronome de tratamento para se referir à pessoa. Tá bom? Então, na gramática normativa, você é um pronome de tratamento. E como todo pronome de tratamento, os verbos que acompanham o pronome vão ficar na terceira pessoa. Olha só, você estuda muito. Estuda tá na terceira pessoa, não tá? Porque eu, tu, ele. Ele, terceira pessoa. Ele estuda. Então, você estuda. Apesar do você ser com quem falamos. É como se ele fosse a segunda pessoa. Mas por ser de tratamento, a conjugação do verbo dele fica na terceira. Tá bom? Você foi à escola. Mas quando eu uso ele como pronome pessoal, fazendo referência à segunda pessoa? É porque na prática, lembra que eu falei que no dia a dia a gente faz alguns usos não corretos quanto à gramática? Acontece isso com você. Porque na prática do português brasileiro, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o você é usado no lugar do tu. Não é? Então, olha só. Devido ao uso cotidiano, muitos gramáticos e livros didáticos já tratam esse pronome como pessoal do caso reto, lá junto com o tu. E o vocês junto com o vós no plural. Já na comunicação do dia a dia, ele indica a segunda pessoa do discurso, a pessoa com quem falamos. Ah, você saiu mais cedo de casa hoje? Era para ser tu saístes. Mas ninguém fala saístes mais. É muito formal, né? Então a gente utiliza o você saiu. Lembrando que a segunda pessoa é tu. Tinha que ser tu saístes. Só que o uso tão grande do você no lugar da segunda pessoa ficou tão enraizado, tão forte, que algumas gramáticas, alguns estudiosos já têm aceitado, até algumas provas. Então, professora, mas como é que eu sei na hora da prova se a questão quer que eu fale que ele é pronome de tratamento ou pronome pessoal? Sem arrancar o cabelo, sem desespero, a gente vai ler e interpretar as questões. Vai entender se ele tá como pessoa do discurso. Lembra que pronome do caso reto é pessoa do discurso? Então vai ser alguém que vai estar fazendo uma ação. Aí vai ser pronome pessoal. Se o verbo que se relaciona a ele estiver na terceira pessoa,
pronome de tratamento. Vamos ver isso na prática? Vamos, né? Descer aqui o slide. Isso. Uma atividade de cada vez. Vamos lá do início do nosso conteúdo. Primeiro, completar as frases. Complete as frases. Ao falar com o juiz, deve-se usar Vossa Excelência. Ixi, deu branculência. Aí. Então, para falar de com o juiz, aí lembrando, para eu falar com o juiz, eu uso Vossa Excelência. Lembra a diferença do vossa e do sua que a gente acabou de ver? Se o enunciado pedisse ao falar sobre um juiz, ia ser Sua Excelência, tá? E não vossa. Lembra? Vossa fala na cara, sua fala pelas costas, é o fofoqueiro. Então guarda aí esses macetezinhos, essas informações para que a gente não se confunda na hora de fazer as questões. Para se dirigir ao Papa, a gente usa vossa, é a questão de hierarquia. Ao Papa é santidade. Eita! Que bagunça foi essa que deu aqui, gente? Para se dirigir ao diretor da escola, normalmente a gente usa senhor, não é? Que é uma questão de respeito. E tudo bem no nosso dia a dia. Mas quando é essa questão hierárquica, né? A gente usa muito, tradicionalmente usa-se o Vossa Senhoria. Cadê o R? Aqui. Tá? E aí, o senhor professor ali embaixo, pra gente se falar, para falar de professor de forma respeitosa. Senhor é sempre uma questão de respeito. E é assim que a gente trata nossos professores, nossos pais, tios, tias, pessoas com as quais devemos manter respeito, tá? É por isso que quando você vai em uma loja, todos os atendentes usam o pronome de tratamento senhor e senhora para se referir ao cliente, tá? Para dar essa questão para trazer essa questão, essa ideia de respeito. Vamos para a atividade 2. Escolha a opção correta. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Assinale a frase em que o pronome de tratamento foi usado corretamente, ele quer o correto. Lembra que eu falei que no dia da prova vocês vão marcar palavras-chave no enunciado? Ele quer o que está correto, tá bom? E aí por isso que a gente precisa marcar, porque existem igual aconteceu na aula passada, vocês não viram a palavra lá incorreto e a gente acabou errando, tá? Então sempre marca a palavrinha-chave ali para saber se ele quer o item correto, o item incorreto, o que não faz sentido, o que faz sentido, o que pode ser substituído, o que não pode ser substituído. A gente precisa sempre ter muita noção do que está sendo pedido, porque senão, ainda que a gente saiba o conteúdo, a gente não vai conseguir responder à questão, certo? Então, Vossa Excelência decidiu sua própria sentença, né? Vossa Excelência decidistes. Por que eu já vou eliminar a B, galera? Decidiste suas próprias sentenças. Quando eu tenho o pronome de tratamento, o meu verbo fica na terceira pessoa. Decidistes é verbo para a segunda pessoa, que é tu. O decidistes não tá na terceira pessoa, tá na segunda pessoa. Errado, erradíssimo, errou feio, errou rude. Já elimina a letra B, não é a letra B. Vossa Excelência decidiste.
Mesma coisa, a de cima tá no plural, aí já tá mais errada ainda, né? E a de baixo, porque o meu sujeito tá no singular, Vossa Excelência é uma só, e não são Vossas Excelências. E decidiste, tá? Também é segunda pessoa. Uma é no plural e outra no singular. Lembrando, o verbo do pronome de tratamento sempre na terceira pessoa. Vossa Excelência decidis. Tá errado, tá feio. Decidis tá até mais feio ainda. O decidiu tá na terceira pessoa. Tá vendo? Corretíssimo. Vou lá marcar a letra A sem medo, sem dúvida, porque eu dominei o conteúdo de pronome. Eu sei que vocês vão dominar também. Quando a gente terminar aqui, vocês vão estar fera. Tá bom? Vamos para a próxima atividade. Aqui. A3. Escrevam 2 frases usando corretamente o pronome de tratamento. Simples. O senhor poderia me ajudar com essa... Professor, o senhor poderia me ajudar com essa dúvida? Pai, o senhor vai me levar para o parque? Tá vendo? E Vossa Excelência já analisou os documentos que eu pedi? Vossa Excelência, peço permissão para falar. Então... E a 4. Essa daqui pra gente ver aquela diferença do tu e do você, tá? Ó. Tu estuda muito? Não, né? Estuda tá na terceira pessoa. Então, para concordar, é o você. Porque para ser tu, tem que ser estudas. Tu estudas muito? Então, tu agora tá na segunda pessoa. Estudas. Tá? Ontem vi que você estuda também na terceira pessoa. Eu vejo o verbo que tá na terceira pessoa, eu vou usar você. Se o verbo estiver na segunda pessoa, eu uso tu. Se tu estudas todos os dias, viu? Se tu estudas todos os dias, vai melhorar, vai passar. É isso, galera. Fácil, simples. E aqui, amém, terminamos o conteúdo de pronome. É um pouco extenso porque são vários tipos de pronome, mas assim, conforme a gente for treinando, vai ficar fácil. Tá bom? A gente finaliza por aqui e vamos aguardar a próxima aula que é de preposição.